Vamos lá. 29, na página 147. Derech sheker haser mimeni v'toratcha choneni. A tradução literal que está aqui, 29, é assim: remove de mim o caminho da falsidade e favorece-me com o caminho da tua Torá. Muito bem. Então, no original, no hebraico, ele fala sobre Derech Sheker. Interessante. A gente há pouco falou sobre Derech Pikudecha, o caminho das suas mitzvot. Ou seja, a gente falou sobre a ideia de que as mitzvot têm um caminho, tem um rumo, um objetivo, tá? E aqui ele está falando sobre, por favor, Hashem, tira de mim o caminho da mentira. Haser, tira, tá? Vetoratcha choneni, e me dá a sua Torá, seu ensinamento. Isso, seu ensinamento. É gracia, é de uma graça. Isso, chonen, isso, tá? Então, a ideia aqui de Derech Sheker, caminho da mentira, é uma coisa, eu diria, relativamente sutil. Eu vou explicar, tentar explicar pelo menos. Por que é preciso pedir a Hashem, por favor, me dê o caminho da Torá e que não seja o caminho da mentira? Me livre de todo mal, não me Mentira. deixe corromper. Não. Mentira. Eu vou explicar. Mentira. Isso é verdade, mas aqui ele está falando de sheker. Sheker, mentira, é algo que não... A gente encontra no Talmud, em vários outros lugares, que a verdade é algo contínuo, que não muda. E ativa. Isso. E mentira é algo que muda. Tá. Um exemplo que encontra-se em Mamarim, em outros lugares, existe uma expressão na Mishnah, enfim, que diz que existem Neharot HaMechazvim, rios mentirosos, falsos. O que é um rio falso? Então a Mishnah está na purificação e esse tipo de situações. Que rios que servem? Só um rio verdadeiro. Um rio falso, vamos dizer assim, não sei outras coisas do gênero. Tá? O que ele chama de um rio falso? Um rio que para de correr uma vez a cada 7 anos é falso. Por quê? Porque se ele não corre, se não flui constantemente, ele não é verdade. Verdade é algo constante, algo que não muda. Sim? O rio não pode secar. Na escola é o rio que não. Então, é isso que ele está falando. Se o rio secou, ele não é um rio. Veja bem, para o que a gente precisa em termos de purificação, em termos de mikveh, ele não serve. Eu não estou dizendo que ele não é rio, mas ele é um rio falso. Ele não, e se não é verdade, então não serve para esse tipo de situação. Sim. Eu já ouvi falar que no fim do mundo o rio Eufrates vai secar totalmente. Eu não tenho tanta certeza, mas se depender dos iraquianos, eles vão dar um jeito mesmo. Eles levam um jeito para a coisa. Eles realmente estão fazendo um estrago danado lá. Eles, os turcos, todos brigando lá por causa do Eufrates. Não sei. Eu diria o contrário, o que a gente encontra em Ezequiel, que na época da vinda de Mashiach, quando for construído o terceiro Beit HaMikdash, vai surgir um fiozinho de água do tamanho de um fio de cabelo do lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, que é o Kodesh HaKodashim, onde está o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. E esse fiozinho de água vai atravessar o Beit HaMikdash e de lá ele vai para o Mar Morto e para o Mediterrâneo. E ele vai crescendo à medida que ele for saindo. E essas águas que vão cair no Mar Morto e no Mar Mediterrâneo vão se espalhar pelo mundo inteiro. E isso é que vai curar todas as pessoas. Quando a gente fala que na época de Mashiach todo mundo vai ser curado, vai ser através dessa água que vai sair do... Quem? O quê? Ele está baixando pelo nível de Sim, salinidade tá. dele. Isso.
Então, sim. Não tinha nada. Isso. Então, de novo. Isso. Então, de novo. Qual é a ideia? A ideia é de que Eu fui no inverno. Eu fui no final de inverno. A ideia aqui é a seguinte, é de que a água que vai sair do Beit HaMikdash vai se misturar com todas as águas do mundo, e tudo que vai ser, bem ou mal, a gente usa essa água, seja para beber, seja para o que for, as plantas, os animais e tudo mais, isso vai trazer cura para o mundo inteiro. Então, é o contrário da ideia de secar, a ideia de aumentar mais água, isso vai trazer brachá. Tá? Tudo bem. Voltando aqui para o nosso ponto. O que ele chama de tira de... Existiu ou existe um rito desde que fluido? De novo? Hã? Eu não estou vendo. Eu não ouvi. Existiu ou existe um rito desde que fluido? Tem. Israel tem isso. Tem. Não só Israel, tem outros lugares do mundo. Porque às vezes depende da fonte que está na montanha, às vezes depende de chuvas e outras coisas. Tem rios que param de... Em Israel é um perigo em certas épocas do ano, porque tem certos lugares de Israel que estão secos uma boa parte do ano. Isso não é 7 anos, é todo ano. Tá? Estão secos. E você passeia por lá o ano inteiro. Mas tem um momento em que a época da chuva, Israel tem a época das chuvas, aqui a gente tem chuva o tempo todo. Tá? Então nessa época das chuvas, de repente, você pode estar no meio da estrada, de repente vem uma tonelada de água para cima de você. Acontece isso, porque aquele lugar é um rio quando tem chuva. Quando não tem chuva, ele não é mais um rio. Existe esse tipo de coisa. Entende o que quer dizer? Então é um perigo, precisa tomar cuidado nessas épocas. Eu acho que é nessa época do verão, não tenho certeza, que eles deixam avisos em vários lugares, não anda por essa estrada, não anda por tal estrada, porque ali pode ter água, pode começar a fluir por ali, enfim. Tá? Isso já está filmado, visto, e realmente acontece, tá? Voltando. Quando ele fala aqui sobre Derech Sheker, um caminho que é de mentira, isso, Wadi, de água, isso, tá, isso, é Wadi, não é isso? Isso, não me lembrava do nome, tá certo. Então, o que acontece? Esse tipo de colocação, de que a mentira é algo que tem interrupção, que muda, não é igual o tempo todo, tá? Você encontra um outro trecho no Talmud que fala sobre isso, talvez de uma forma mais interessante. Masechet Shabbat é um tratado de Shabbat, da Kuf Dalet 104, B, A, não lembro agora. Duas crianças entram no Beit HaMidrash, na sala de estudos, enfim, onde estão os grandes sábios estudando. Essas duas crianças começam a ensinar para os sábios qual é o significado mais profundo do Aleph Beit. É interessante ver esse trecho do Talmud, e aí no final eles falam Emet, verdade, é aquilo que está firme, Sheker, mentira, é aquilo que pode cair. Eu acredito, se eu estou bem lembrado, lá também fala que verdade é aquilo que tem começo, meio e fim, e mentira não tem uma sequência. Então deixa eu explicar. Em hebraico, a palavra Emet é verdade, escreve-se Aleph, Mem, Tav. Sim? Dá para ver? Aleph, Mem, Tav. Sim? Tá, muito bem. Então, Aleph é a primeira letra do alfabeto, Mem é a letra do meio, Tav é a última. Então, verdade tem começo, meio e fim. É uma sequência. Entende o que quer dizer? Tá. Sheker é mentira. Tá? Se a gente olhar os dois, a gente vai ver o seguinte. Dá para ver aqui? Tá, muito bem. Emet, verdade, tem 2 pontos de sustentação em cada letra. Mentira só tem 1 ponto de sustentação em cada letra. Dá para ver? Emet tem 2 pontos de sustentação. Aqui também tem 2. Tá? Tipo, é como se ela estivesse sobre 2 pés. Tá? Sheker
só tem um ponto de sustentação, tá? Então, é daqui que vem a ideia de mentira tem perna curta. Entende o que eu quero dizer? Porque ela não tem firmeza, ela vai cair, mais cedo ou mais tarde acaba caindo, certo? Essa é basicamente a ideia. Outra explicação também que no alfabeto hebraico, as letras... Forma de entender isso é o seguinte: é possível uma pessoa estar estudando Torá, isso é ruim, mas era melhor que fosse de verdade. E eu explico. A mentira não pode gostar da verdade de mentira. Totalmente. Fica difícil, tá? Então, a ideia seria a seguinte: existe uma colocação no Talmud onde se fala sobre Torá Lishma e Torá Shelo Lishma. Alguém que estuda ou cumpre, enfim, a Torá, pela Torá, ou alguém que cumpre ou estuda por um outro objetivo. Exemplo, uma pessoa pode estudar a Torá com o objetivo de ter muito material para conversar no coquetel. Tem gente que adora estudar livros de história para ter assunto para falar em coquetel, em reunião, em barzinho, essas coisas. É intelectual, ele tem isso. Então tem gente que gosta disso, para poder mostrar que tem conhecimento, saber datas, nomes, locais, enfim, tá? Então o que acontece? É óbvio que esse tipo de estudo não foi pela Torá, por Deus, enfim, foi para se exibir, foi para usar isso para alguma coisa. Muito bem. Então, isso, de uma certa forma, é criticado, porque isso não é verdadeiro. Isso é falso. Isso é falso. Tá? Isso é um derech sheker. Isso é um caminho da mentira. Agora, veja como que o Talmud encara isso. Mutav é melhor que a pessoa estude Torá Shelo Lishma, mesmo que seja com um outro objetivo, para aparecer, para ganhar dinheiro, enfim, para alguma outra coisa qualquer. Porque Mitor Shelo Lishma Ba Lishma. Porque primeiro a pessoa vai fazer isso por um outro objetivo, mas quem sabe depois ela pega o gostinho e aí ela resolve levar isso a sério. Então, vou dar um exemplo um pouco mais prático para a gente não ficar viajando nas ideias. Maimônides, o Rambam, ele faz questão de descrever, num dos livros dele sobre educação, que para educar uma criança, nas alahot, nas leis de Talmud Torá, de Sul e Torá, ele diz o seguinte: para educar uma criança de 3 anos a estudar Aleph Beit, você pode falar para ela quanto você quiser, que a leitura é muito boa. Uma criança de 3 anos tá nem aí, para nada. Tá? Então você vai explicar para ela. Então, como é que você convence uma criança de 3 anos a estudar Aleph Beit? Você usa balinha. Você usa uma guloseima. Olha, se você sentar e decorar esse negocinho, vai ganhar uma balinha. E ela decora e ganha a balinha. É assim, ou outro prêmio qualquer, o que for. Tá? Depois a criança vai crescer um pouco, balinha já não é o suficiente, aí vai ter que comprar o carrinho, ou a bonequinha, ou tá bom, o que for. Tá, isso, tá. Mas, tá. Então, o que ele explica? Ele explica o seguinte: num primeiro momento, isso é válido. Porque a criança, você não vai ter como explicar para ela a grandeza, a importância, a beleza do estudo, porque ela não tem maturidade para isso, para entender esse tipo de coisa. Tá? Então, faz ela estudar. Primeiro, dá um jeito para ela estudar, paga, dá isso, aquilo, alguma coisa, tudo bem. Aí ele diz: depois, com o passar do tempo, ele vai crescendo, quando ela atingir um certo grau de maturidade, ela mesma vai ver que o próprio estudo já é importante, independente de qualquer coisa que vai ganhar ou não ganhar com isso, até que ela vai entender que ela tem que estudar, porque é isso que a Hashem quer da gente. Tudo bem. Então, esse é um exemplo de Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Começa por um interesse qualquer, mas depois acaba chegando aonde tem que chegar. O que o rei Davi está pedindo aqui, de uma certa forma, é um pouquinho mais do que isso. Uma pessoa pode passar a vida inteira fazendo isso.
Tem gente que, apesar de estar com 30, 40, 50 ou mais anos, ainda não tem maturidade. E, infelizmente, hoje em dia, isso está se tornando uma coisa mais comum. Então, a pessoa não consegue fazer nada pela Torá, por Hashem. Tem que ter algum interesse. O que eu vou ganhar com isso? Tá? E é muito difícil isso. Fazer na prática. Sim. Mas não é só... Fazer uma mitzvah na prática. O que eu quero dizer, independente de estudar a Torá ou fazer mitzvah, a questão é que a pessoa não consegue tirar a ideia, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar não sei o quê. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Se você acender velas de Shabbat toda semana, você vai ter bênção Parnassá na tua família. Quem não quer Parnassá? Todo mundo quer Parnassá. Sim? Tá. Aí acende velas de Shabbat por quê? Para Parnassá? Só? Ou é para Hashem? Às vezes fica meio confuso. Tá? Nada contra a pessoa pedir por Parnassá na hora que acendeu as velas de Shabbat. Óbvio, é um bom momento para se pedir as coisas. Mas não é por isso que eu estou acendendo. Tem que saber distinguir. Tá? Mas tem gente que não vai conseguir distinguir. Infelizmente, não digo infelizmente, mas é real. Tá? Tem pessoas que, se não for ganhar alguma coisa, ela não consegue fazer. É difícil. Tá? E isso quer dizer, isso é uma certa falta de maturidade. Ela não consegue ver um objetivo maior, não consegue ver algo além do material, da realidade física. Tá? É difícil, acontece. Então, assim, de uma certa forma, mesmo que ela está fazendo por interesse, enfim, a gente está dizendo, tem algum valor, quem sabe um dia os olhos vão se abrir, a pessoa vai conseguir enxergar as coisas, tudo bem. Aqui ele está dizendo assim, tira, por favor, de mim o caminho da mentira. Que eu consiga chegar logo no caminho da verdade. E não fique preso nessas... Por mais que elas sejam úteis, necessárias em algum momento, mas que eu não fique o tempo todo preso nisso. Sim, tudo de bom. Tá? Então, a ideia aqui é esse tipo de... Porque assim, ele está falando de estudar a Torá, ele está falando de cumprir mitzvot, como ele fala depois. Ronene, Hashem me dá o dom de poder estudar a tua Torá. Tá? O que isso tem a ver com mentira? Porque existe uma forma de chegar na Torá que talvez não é tão verdadeira, que é essa forma. É através de um outro interesse que a pessoa chega depois à própria Torá. Então ele diz, a gente tem que pedir, tudo bem, eu estou fazendo nesse momento talvez por algum interesse, mas que eu possa chegar no momento em que eu possa fazer isso pela Torá, por Hashem, e não apenas por meu interesse, simplesmente. Não que a pessoa não vá ganhar alguma coisa fazendo o que é bom, mas ela não tem que pensar em fazer só para ganhar. Essa é a ideia de a pessoa, em algum momento, conseguir ser altruísta, conseguir pensar além de si mesmo. Não, eu vou ganhar aqui, que a Hashem vai ganhar com isso. Entende o que eu quero dizer? Que isso exige um pouco mais de maturidade. A gente conseguir pensar no outro. Agora, existem casos, até pessoas que passam por doenças graves, e aí se tornam mais estudiosos, então no primeiro... Isso, então, é isso que eu estou falando. Não. É isso que a gente falou antes. Pode ser que no primeiro momento foi por um interesse. Foi pela necessidade. Uma necessidade, tá? Mas depois a pessoa consegue superar isso e ela tem maturidade para dizer, não, isso é importante. Ela teve fé, né? Isso, aí ela consegue. Isso. Então, não é que a mentira, de novo, voltando para o que a gente falou antes, não é que o fato de ele estar estudando com algum interesse, que não é pela Torá, tira o valor do que ele está fazendo. Mas tem algo mais importante além disso. É possível que a gente consiga fazer isso de verdade e não só por um interesse. Tá? É isso que ele está pedindo, vamos além. Que qual seja o esforço, Rav, é válido. O esforço pouco é muito, que é ganho. A pessoa tem que sentir como aquilo alimenta ela, como aquilo recompensa ela, que o valor da Torá é imutável. Deixa eu lhe fazer uma colocação um pouquinho mais além. Se a pessoa faz isso porque porque isso preenche a própria pessoa, num nível bem sutil, estudar a Torá, até o momento que ela não tem mais vontade de estudar. Entende o que eu quero dizer? Você está falando o oposto, com quem está usando o idioma artificial. Não. Isso, eu quero dizer o seguinte. Não faça se você não vai até o fim. Não. Então, assim, uma pessoa está estudando porque isso lhe dá ela já chegou num ponto que isso lhe dá prazer. Sim? Agora, então, eu tenho que estudar mais para dar prazer para Hashem. Não só para o meu prazer. Não para ficar... Não só... Ela falou
Mas isso. Então dá para ir além disso também. Isso. Então é isso que ele está dizendo. Dá para ir além disso. Dá para ir além disso. Isso. Não é compartilhar. A gente não está nesse tema. A gente está na ideia de que a pessoa pode fazer algo de forma altruísta, sem buscar apenas o interesse dela. Isso sim. Mas, olha, de Vai além. qualquer forma, Isso. de qualquer forma, se ela se voltou para a Torá, se é por interesse, ela... A gente falou, no primeiro momento, isso está falando. De novo, talvez eu estou sendo repetitivo, Não pode mas... subjetivo, tem que ser subjetivo. Isso, tá bom. Veja, o ponto aqui é o seguinte, é válido, sim, só um minutinho, é válido o esforço que a pessoa faz, seja porque ela vai ganhar uma coisa, ou seja porque ela vai resolver. Tudo isso é válido, mas a gente está dizendo que ele está pedindo, eu quero ir além disso. Com tudo isso que é bom e é importante e é válido, mas o que o rei Davi está pedindo isso é um checkerzinho. É uma mentirinha que tem eu quero ir além. Isso. Que a gente possa ir além disso. Até aqui. Sim.